Primeiro, então, eu queria agradecer a todos, ao pessoal do LabIURC, a Cláudia, a Faifa, a Vanderlei, a Carol, a professora Henrique, a doutora, os anjos, o convite. Uma diferença muito grande para mim, para o meu departamento, para a minha faculdade está aqui. A ideia, então, é a gente começar sobre produção de consenso e políticas públicas na área da saúde. Vamos lá? Então, o meu objetivo é se mostrar uma visão de como o sistema público de saúde no Brasil busca rumos para as políticas públicas e como as implementa. Uma revisão histórica do sistema de saúde, avaliação de documentos produzidos por gestores do sistema de saúde e por instituições internacionais. Vamos lá? Então, a política é o estudo da conduta e do fim do homem como parte de uma sociedade. Então, foi definido por Aristóteles, a gente vai e volta, mas acho que não melhor muito disso. O Estado começa a partir do século XIII, e aí vem as políticas públicas. Para nós, dentro da saúde, não é? A gente define, por documento do Ministério da Saúde, a política pública como um conjunto de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas a tarefas de interesse público, atuando e influindo sobre a realidade social, econômica e ambiental. Variam de acordo com o grau de diversificação da economia, com a natureza do regime social, com a visão que os governantes têm do papel do Estado no conjunto da sociedade e com o nível de atuação dos diferentes setores sociais, dos atores sociais. Não é? Dentro de uma política pública, então, a gente vai separar, vai ver como que ela pode ser levada a fato. Então, a gente vai tentar ver a sensibilização, a formulação e a implantação da política pública. Vamos lá? Quem sensibiliza o Estado? Como o Estado formula uma política pública? Como o Estado implanta uma política pública de saúde, principalmente? Isso aqui, então, para nós. Vamos lá? Como antecedente, a gente tem no século XIX o início das políticas públicas voltadas para a saúde. Então, a gente tinha uma industrialização crescente, a urbanização, a deslocação da população rural, concentração urbana, pobreza e insalubridade. Foram criadas como resposta a saúde ambiental, a saúde familiar e comunitária. Nessa época, metade das crianças que nasciam completavam 5 anos de idade. Alguns lugares, quase 60% até 70% morria antes de completar 5 anos de idade. Vamos lá? Um autor, um pesquisador importante nessa época, elaborador de política pública, foi esse aí, o Chadwick. E ele dizia que somente no nascimento, ou quando o sujeito morria, é que ele ficava limpo, ele estava bem lavado. Tal eram as condições sanitárias em que as pessoas moravam, viviam naquela condição na Inglaterra naquela época. A Inglaterra, ela estava então em Londres, a Inglaterra tinha 2% da população nas cidades no início do século XIX, no fim do século XIX estava com 90%. O Joseph Rowntree, foi essa fotografia dele, ele trabalhou com Chadwick, e foi ele quem definiu o que seriam as necessidades básicas do homem. Foi ele que criou esse termo. São necessidades básicas que a gente carrega até hoje. É óleo de baleia, gastos com lamparina. Então, essas são as necessidades básicas que ele definiu no século XIX, que são as necessidades que o ser humano tinha que carregar para sempre. E essas ideias, esse modo de pensar foi retomado no século XIX, agora em 1960, 1970, pelo Banco Mundial e pela Organização Mundial da Saúde. O Chadwick, ele era uma pessoa muito interessante. Ele era um Quaker, ou Quaker, ou Quack, e ele foi o inventor, além da aveia Quaker, das balinhas M&M. Então, a indústria, ele era um sucesso de economia lá na Inglaterra. Ele foi uma personalidade política, econômica muito grande. Então, ele teve um impacto. O que ele falava impregnava a cultura da época. Bom, as primeiras preocupações do poder público irão, pois, concentrar-se sobretudo nos problemas de salubridade e controle social, em virtude da concentração urbana, da miséria derivada da mortalidade e as emergências da working class. Surgiram, logicamente, como resposta a todo esse movimento, a Comuna de Paris, como exemplo que a gente pode colocar, e o Rowntree, aquela personagem que eu mostrei anteriormente, dizia que a única maneira de evitar o comunismo era atender às necessidades dos empregados. O filho dele, na fábrica dele, era a Cocoa Chicory Company, foi a primeira indústria que teve setor gerência de recursos humanos. Foi criado a partir daí. Vamos lá?
pouquinho antes disso, Villemain, na França, se preocupava desde o fim da Guerra Napoleônica. O Villemain ele trabalhava com Napoleão. E como o exército poderia ter soldados mais fortes e com melhores dentes. Era uma preocupação que ele tinha. Os soldados franceses eram desdentados. E daí então ele se volta para as crianças e surge então a puericultura. Por isso que as mães da gente se preocupam tanto com se o filho nasceu dente, se o dente está bonitinho. Né? Pô, vem daí dessa época. Né? A gente que é pediatra sabe quanta preocupação se vai nascer o dente, se vai nascer o dente, vem daí. Não é? E o Brasil no século XIX, início do século XX, as políticas públicas voltavam-se exclusivamente para os problemas econômicos. O objetivo delas era evitar que as doenças inviabilizassem o comércio. Não é? Então, no fim do século XIX, as relações mercantis são menos intensas que as de hoje, e os governos sem bases sociais. Isso aí, então, deixava qualquer atuação das políticas públicas distantes das necessidades e demandas populacionais. A Diretoria Geral de Saúde Pública da época, era um órgão federal responsável pela saúde, ela se posicionava dessa forma. Próximo. Os socorros médicos e de higiene prestados pela Diretoria Geral terão sempre caráter excepcional e serão unicamente prestados pelo caso de calamidade pública. Quer dizer, quem ficasse doente deu socorro. Não era problema do Estado, a doença. Era apenas um problema de saúde pública. Era assim que o governo pensava no século XIX. Vamos lá? O poder econômico, então, estava na mão dos latifundiários que sentiam falta da mão de obra. Havia política de imigração. Havia toda aquela briga com o fim com o fim da escravidão. Ele sofreu ameaças econômicas das endemias, malária, febre amarela de Campinas. Nós tivemos febre amarela. As políticas de atração e retenção de mão de obra e a exportação de produtos. O Carlos Chagas, não, o Oswaldo Cruz, trabalhava com essa ideia de deixar os portos livres para o comércio exterior. Vamos lá? No século XX, com a migração, ocorre o início dos movimentos de reivindicação. Para conter e regular o mercado de trabalho, em 1923, então, surge a Lei Eloy Chaves e surgem as taxas de aposentadoria e pensão. Vamos lá. E nas primeiras décadas do século XX, com as caixas de pensões, então, impera a lógica do trabalho. O empregado era atendido. Havia essa lógica de o pobre sobrava para a filantropia, para as santas casas. Em 1960 e 1970, o Estado amplia sua capacidade de atender buscando legitimar-se. Então, como política pública, o Estado sempre tem intenção, sempre vai buscar legitimação para ele. São criados, então, os prontos-socorros municipais. Se vocês pegarem aqui, sei lá, qualquer trajeto de estrada, daqui para Mojimirim, daqui para Itapira, Pedreira, qualquer dessas cidades aqui, vocês vão ver uma série de prontos-socorros que foram inaugurados nessa época. A maior parte era inaugurada em construções grandes, onde só se inaugurava o pronto-socorro, que era o que atendia essa necessidade. O hospital, que era caro, que ficava atrás do pronto-socorro, raramente era inaugurado. E até esse período, então, a atenção médica sanitária era dividida em atendimento hospitalar e para-hospitalar de um lado, e de outro, os serviços oficiais de saúde pública. Esses serviços oficiais de saúde pública, nessa época, trabalhavam basicamente com a puericultura e a distribuição de leite. Não é? Com a reforma sanitária, no fim do século, em 1970, aponta-se para a necessidade da criação de um SUS, que no início se chamava SUDS, Sistema Único Descentralizado de Saúde. Em 1988, vem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que para a gente que trabalha na área da saúde é muito importante, e que aponta para a necessidade da criação do SUS, que depois foi incorporada na Constituição Federal e que constituiu o seu arcabouço de lei em 1990 com a Lei Orgânica da Saúde na Lei 8080. Vamos lá? O Sistema Único de Saúde, então, foi implantado em 1990 e a primeira etapa foi a implantação de todo o arcabouço jurídico para lhe dar sustentação. Vamos lá. Então, indo de uma linha do tempo, a gente sai de uma época, em 1950, que havia as campanhas eram vertical, relações verticalizadas. Em 1970, parte do atendimento individual. Em 1990, a gente criou o SUS como ação sistêmica, organizada, com arcabouço jurídico implantado. E atualmente, em 2005, 2006, com a implantação do Programa de Saúde da Família, a gente vai em busca do sentido desse atendimento de saúde. Vamos lá? Hoje o SUS busca a sua reorientação. Na 9ª Conferência Nacional de Saúde, o documento final dela
Então, nós temos as Conferências Nacionais de Saúde, que são uma das instâncias máximas da Organização de Saúde do país. Então, eu trouxe em negrito que é significativa a transformação urbanística, sanitária e de criação do arcabouço jurídico e institucional que foi ocorrida desde a implantação do SUS. E falava mais abaixo, com a garantia legal conquistada, o desafio passou a ser a transição de um sistema desintegrado e centralizado para um outro, com comando único em cada esfera de governo. Aqui não mais uma tarefa de resistência, mas uma tarefa construtiva. Vamos ver que sentidos estão sendo dados nisso daqui. Vamos lá. Esse autor aqui que eu cito, ele é do departamento, o Nelson. O Nelson é uma figura muito querida aqui do pessoal da saúde. Ele é daqui, ele mora aqui em Campinas. Quem frequenta a padaria de capa já deve ter visto. Ele está sempre de short, sandália, camisa aberta, um carecão alto, muito simpático. E ele foi o coordenador da 9ª ou da 10ª Conferência Nacional de Saúde. E ele elaborou um documento. Ele tem um feeling muito bom, porque ele é o representante dos conselheiros nacionais, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. É uma instância que ele implantou. E o SUS, ele teve um trabalho grande também de trabalhar nos bastidores, em Brasília, na elaboração do SUS. E ele produziu esse documento, que eu já trouxe para o LabWork para a gente analisar. Eu falei para ele a gente analisar o documento dele. Então ele fala o seguinte, que é imprescindível, manter a imprescindível visualização dos rumos e das estratégias para o desenvolvimento e implantação do SUS. Os rumos maiores, que significam as luzes no final do túnel, as chamas da utopia, são os valores sociais da saúde enquanto direito de cidadania integrante do processo civilizatório que contempla um conjunto de direitos universais inalienáveis do ser humano, os respectivos serviços enquanto bem público e o dever do Estado democrático junto à sociedade civil de garanti-los com suficiência, qualidade e acolhimento, orientados pelos princípios e diretrizes constitucionais da universalidade, igualdade, integralidade, descentralização, regionalização e participação da comunidade. Vamos lá? Falei para ele o seguinte, olha, ou seja, aí eu acho que tem uma dispersão de tudo que é lado, né? Ele tem no documento dele. Mas, ou seja, há alguns sentidos que estão sendo tomados pelas políticas públicas de saúde que talvez não tenham sido suficientemente discutidos, isto é, rumos sobre os quais não há consensos. E estão sendo implantados aí. Essa era a angústia que nós estamos traduzindo no documento dele. A sensibilização e a formulação estão distantes da população. Vamos lá? Essa é a angústia do mundo. Um outro, o Gastão, que é do departamento também, ele coloca num outro artigo dele, que ele parte da constatação de que os princípios gerais, ou as diretrizes genéricas de uma política, inclusive no caso do SUS, devem ser examinados em sua concretude, ou seja, articulados com a descrição dos modos como poderiam ser levados à prática. Ou seja, a implantação é uma etapa diferente da sensibilização e da formulação da política pública. Vamos lá? Então, etapa de uma política pública. A gente vai ter a sensibilização, a formulação e a implantação. Vamos lá? Quem sensibiliza o governo? Sem dúvida alguma, as instituições operantes, a mídia, os movimentos sociais de várias formas e as pressões de diferentes ordens. Vamos lá. Há uma área cinzenta no país quanto à definição de lobby. Os conselhos que reúnem os secretários de saúde são lobbies. Será que eles têm a mesma estrutura, a mesma estatura de, por exemplo, laboratórios de farmacêuticos? O problema é chamar de lobby. Qual é a diferença que faz então a política pública, interesse público e interesse general? Essa é uma questão que está colocada para nós. Aí, o interesse público seria aquele ligado exatamente ao poder econômico. Ainda. Vamos lá. O Estado pode se sensibilizar para a criação de políticas públicas de saúde em função da magnitude do problema, da transcendência e da relevância. Magnitude é a quantidade de gente que está doente por aquele problema. Transcendência é o quanto existem ações que podem intervir na evolução daquele problema. E a relevância é o significado que aquele problema tem. Vamos lá. De qualquer maneira, sempre quem ganha é a relevância, que é a variância final. A magnitude e a transcendência, elas vão se tornar objeto a partir do momento que elas caem para a relevância. Vamos lá? E para nós aqui é muito interessante a gente colocar quem está determinando relevância para nós hoje em dia.
Esse aqui é um documento do New Bank Memorial Fund, que trabalha junto com o Banco Mundial e coloca, por que saúde é importante para a política externa norte-americana. Os Estados Unidos vai ter muita vantagem se o mundo tiver uma saúde melhor. A falta de atenção para as doenças que estão surgindo nesses países, que recebem 42% das exportações norte-americanas, podem diminuir a demanda para os bens e serviços e assim ameaçar o trabalho dos norte-americanos. Essa é uma demanda muito clara que está exposta em 2006, em documentos oficiais do New Bank. Vamos dar? O General Surgeon, que é uma espécie de ministro da saúde americana, também fala assim em maio de 2006. A saúde de todas as pessoas tem sido dependente desde o início dos tempos. Nessa época aqui, então, a gente lembra, né, da mundialização, da globalização, do comércio internacional, da globalização. É claro que os limites são artificiais e os problemas de saúde não podem ser isolados em uma comunidade do outro. Assim, a necessidade da gente ter a ideia de uma nação global, ações globais de saúde. Então começam a aparecer palavras de ordem, combate ao tabaco, essas coisas que aparecem por aí, vem desse tipo de política. Vamos ver o próximo. E o que significa e por que é importante a saúde global? Basicamente, aqui, o Instituto de Medicina, parte do Instituto Nacional da Academia de Ciências, definiu saúde global como sendo aquelas ações que podem estão relacionadas com a saúde de todos os povos, de todos os países, podem ser solucionadas por ações cooperativas. Vamos lá? E a saúde global é de importância fundamental, moral, prática e estratégica para os Estados Unidos, para a paz e prosperidade e bem-estar. Vamos lá? E se preocupar com a saúde dos outros é de estratégias significantes desde que a diplomacia da saúde, ou trabalhar com outras nações, dividindo, partilhando objetivos, promovendo cooperação internacional, é crítica para a segurança e saúde do povo americano, logicamente norte-americano. É uma forma de proteger, promover e avançar a saúde e a segurança da nação, logicamente norte-americana. Esse, então, é uma política clara de como uma coação que existe na formulação. Por quê? Porque é dessa forma que os recursos são liberados para políticas públicas. É dessa forma que ocorre. Ontem ainda veio um sujeito lá no departamento financiado pela OPAS, de uma tal Fundação Bloomberg, que queria de qualquer jeito que a gente trabalhasse com tabaco. Nunca fumei. É importante, lógico, não vamos menosprezar o impacto do cigarro no mundo, mas são ações pontuais, muito claras, formuladas fora, que estão querendo sensibilizar na formulação de uma política pública. E que age dessa maneira também, em outros setores da formulação de política no país. Vamos lá? A formulação das políticas públicas de saúde são formuladas de dentro do espaço da saúde, mesmo incorporando saberes ou manifestações de outros setores. A Cláudia Vanderlei está aí, acho que é isso, né, Cláudia? Você pegou na tua tese? Foi isso? Vamos lá? Eu vou colocar, então, a política de fiscalização sanitária, por exemplo. Como é que é a linguiça, a leite, a política de combate à AIDS, a política de formação de agentes comunitários de saúde. Vamos lá. As políticas são formuladas e implantadas de acordo com a relação de forças de dentro do Estado. Vamos lá. Então, eu vou colocar como exemplo a legislação sobre o leite. Eu não tinha pensado, mas aí como ficou na moda esses últimos dias, eu trouxe. Tá? Então, só para no projeto. Então, quem regula é aquela legislação ali. Ela é a Instrução Normativa 51 de 2002, que não mudou muito nos últimos 30, 40 anos. Mas vamos lá. Aqui tem uma coisa chatíssima na portaria dela, mas que eu vou fazer questão de ver que eu deixei em negrito. Então, o leite deve ir a 72 graus com equipamento de pasteurização a placa, dotado de painel de controle com termorregistrador e termorregulador automático, válvula automática de desvio de fluxo, termômetro e torneira de prova,
seguiu-se de resfriamento imediato e aparelhagem até a temperatura igual para inferior a 4 graus. Vamos lá. Isso aí não existe em lugar nenhum no mundo, essa legislação. Só lá. Se você chegar para o inglês, ele cheira o leite, né? Ele cheira o leite, tem que fazer o teste da fosfatase alcalina. Se fosse cheirar o leite no Brasil, tinha que saber se o cara estava gripado, se tinha pelo no nariz. Ia ter uma burocracia para poder cheirar o leite. Aqui foi tudo normatizado, bonitinho. Vamos ver por quê. E existe essa outra coisa na legislação. Imediatamente após a pasteurização, o produto assim processado deve apresentar teste negativo para a fosfatase alcalina. No resto do mundo só se faz isso. Teste positivo para peroxidase e coliformes. Menor que 0,3, portanto, na amostra. Vamos lá. Existe aqui, portanto, uma relação de força direta, certo? Desde que o leite tenha sido processado daquela forma, ele poderá ser analisado quanto às características físico-químicas e microbiológicas. Não é assim em outros países, e é o que existe a preocupação com o produto final. Certo? Vamos ver o que dá daí. Uma pasteurizadora, ela custa por baixo R$1 milhão. Aqui eu fui bem conservador. Deve estar para cima de 2. Ela pasteuriza barato 1.000 litros por dia. 10 mil. Oi? 10 mil litros por dia, perdão. 10 mil litros por dia. 82% da produção do estado de São Paulo produz até 500 litros por dia. Considerando que cada vaca vai produzir 800 kg de leite por ano, dá mais ou menos 2,2 litros por dia. Isso aí você teria mais ou menos umas 5.000 vacas para ocupar uma pasteurizadora desse tipo. Fora que embalar o leite é mais caro ainda. É o dobro. A Tetra Pak, é mais caro ainda. Então só isso aí já dá uma fortuna para pasteurizar o leite. O produtor ele ganha mais ou menos, o custo da produção dele deve sair mais ou menos 40 e poucos centavos de litro. Ele deve estar. Ou seja, a concentração de capital exclui o pequeno produtor do circuito legal. O cara é jogado para a ilegalidade. Vamos lá. Não é à toa então que aqui em Campinas 70% do leite produzido era vendido como cru. Né? Não era pasteurizado de jeito nenhum. Aqui então eu trago para vocês verem como funcionava a legislação. Aqui é uma fotografia que eu tirei faz tempo atrás, onde funcionava o DIPOA, o CIF, aquele carimbinho que dá o CIF lá. A gente vê? Aqui eu queria entrar lá, o pessoal não deixou para tirar foto. Então eu chamei o Valmir, que é do Instituto Fotógrafo do Instituto de Arte, e foi comigo. E aí nós subimos num prédio, é um prédio azulzão grande aqui então vocês estão vendo, o Zimbo Maia, sabe a Lé? É lá. Então aqui é o Zimbo Maia, ali está o Batajão, hoje é o Paulistão, e ali é a Lé. Dá uma dica. Só perto. Vai indo. E nessa portinha, dentro da Lé, é que funcionava o Serviço de Inspeção Federal de Produtos de Origem Animal. Era nessa portinha que funcionava. A gente conseguiu entrar para falar com a fiscal lá. E eu não sabia nada, não conhecia o pessoal da área do discurso, e eu sabia que estava errado. Mas eu não sabia o que eu falar. Eu fui com o Valmir, que era fotógrafo, ele sabia. Ele sacava a minha angústia. Né? Aí ele falou, deixa para mim. Aí conversamos lá, era uma veterinária que fazia fiscalização. Aí ele falou, escuta, você domina um pedaço? Não domina, mano, jura? Juro. Então nós vamos tirar umas fotos aqui dentro. Ei, Paulo, não pode, precisa perguntar para o dono da Lé. Não, Paulo, mas você não manda aqui, você não deixou tirar foto dentro. Isso a gente não tirou foto dentro da Lé. Aí na saída, essa foto, infelizmente eu perdi, mas vocês acreditam em mim, na foto linda. O Valmir foi, deu tchau para a moça veio a porta, deu tchau. E aqui, nessa porta, tinha 2 Scania, um de cada lado. Tinha uma cobertura, né? E aqui tinha 2 Scania. Então ficou uma foto bonitinha da moça na porta, ela totalmente independente, do lado de 2 Scania da Lé, dizendo que ela era autônoma. Né? Dando tchau pra gente, a foto ela não conseguiu tirar e saindo correndo. É assim que funcionava então a DIPOA para nós. O Serviço de Inspeção Federal funciona. Vamos lá. Existe uma relação de força desgraçada na hora da implantação e formulação dessa política pública. Outra coisa que existe, um outro exemplo, por exemplo, na formação da política de formação do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde ele foi criado para ser a voz do morador dentro da UBS, da Unidade Básica de Saúde. Alguém que falava diretamente, que tinha voz, poder, que detonava e organizava a agenda do posto, reorganizava essa agenda. A sua formação foi modulada para atender os requisitos legais, tornando-se um novo funcionário da UBS.
Então ele foi pasteurizado. Certo? Ele foi pasteurizado para servir aos interesses claros, que eram diferentes daqueles que estavam na legislação original. Vamos lá? Portanto, existe algum consenso quando ocorre a sensibilização para criar uma política pública. É um consenso. O Estado e as forças que dele participam modulam a formulação e a implantação das políticas públicas em saúde. É um consenso, mas é um outro consenso que é formulado. Vamos lá? Como resposta, e aqui eu achei muito interessante a fala daquela moça que trabalha no Jardim Tatinga, a gente parte da ideia de que o território usado, como a categoria do Milton Santos, é que deve ser a base do planejamento e a busca do consenso. E ele vai acabar com as falsas premissas da tal da gestão intersetorial, da interdisciplinaridade, que nada mais são do que justaposições de conhecimentos, que não tem nada a ver se não se falar a partir de um território, que é nada mais do que a resposta dialética à mundialização e à globalização, e que é presente, é vivo, está lá, está na cara da gente. O territorializado vem na perspectiva newtoniana exatamente de evidenciar essa impossibilidade teórica, técnica e política da intersetorialidade. Isso é quem fala é a Maria Délia, que é uma colaboradora do Milton Santos. E essa então é a parte, a forma como a gente encara, como se deve buscar, ou onde a gente deve partir para buscar um consenso em política pública. Só isso. Obrigado.